o play aqui. Todo mundo deu o play nos seus celulares? Demos. Play. Claquete! Pá. Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que acompanha o nosso podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde e você está com a Dani Dutra. Tudo bom, Dani? Tudo e você, gente? Tudo Bom dia, tranquilo. boa tarde, boa noite para todos. Id Miguel, fala Id. Pá. E o Felipe Wasserman. Eu não consegui pensar no bom dia, boa tarde, boa noite da Dani. Tô devendo ainda. Marqueteiro fraco, meu. E hoje à noite a gente recebe uma convidada super especial, a Elisa Martinez Iglesias, que está aqui conosco, que é psiquiatra, neurodivergente, vai se apresentar e a gente vai falar hoje sobre uma questão super importante, que é a questão do colapso emocional da pessoa neurodivergente, também conhecido pelo nome em inglês de meltdown e também shutdown. E a Elisa vai trazer essa questão para a gente, as histórias dela, a gente vai ter uma conversa bastante bacana sobre isso. Muito boa noite, Elisa, por favor, apresente-se e traga suas questões e seus pontos. Boa noite, estou muito contente de estar aqui. Como é que vocês falam? Bom dia, boa tarde, boa noite? Exatamente. Isso. Só a Né? Dani, Então- só a Dani. Isso você roubou dela. Ai, desculpa, então boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos Isso. assim. Então meu nome é Elisa, eu tenho 37 anos, eu sou médica, psiquiatra, sou psicanalista, já com 10 anos de atuação, e também sou artista plástica, isso é mais recente na minha vida, que eu me autorizo a dizer. Diga-se de passagem, eu adorei a capa que você desenhou. Ah, Que legal! verdade. A capa desse episódio é uma arte da Elisa. Então, Boa, muito boa mesmo. E eu sou neurodivergente e o meu diagnóstico de neurodivergência, ele já vem se arrastando há alguns anos, mas o ano passado veio o diagnóstico de autismo, grau 1, que, na verdade, de traços, né? Foi dito assim para mim, no meio de uma consulta de batida. Você sabe, né, que você tem traços? Eu não sei, nunca soube. E aquilo ficou como que um choque em mim, porque foi numa consulta que eu tive outras intercorrências, vários outros problemas de saúde. Eu tinha quebrado o pé, eu descobri uma síndrome genética, e ainda me veio com um Nossa. autismo na mesma consulta, assim. rolou o cara do osso, a pessoa. Então, foi assim, Todos eu os quebrei médicos e o um só. pé por causa de uma síndrome genética que eu tenho. Aí eu fui um especialista da síndrome. Aí esse especialista me falou que todos os meus diagnósticos em vida de psiquiatria, que eu já tinha passado muitos anos em atendimento, em várias também análises, psicoterapias, mais de 10 anos. E ele falou, não, tá, para mim isso tá tudo errado, para mim você é autista, e é muito claro. O cara do transtorno genético falou isso? Falou isso, só isso, não falou mais nada, e eu fiz um shut down na hora. Depois a gente vai conversar sobre o que é. Eu não consegui falar mais nada sobre isso por meses, nem desenhar, nem fazer meus trabalhos que eu fazia. Eu travei em um, que eu acho que é um trabalho mais emblemático, que eu nem foi o que eu encaminhei especificamente para o ID sobre meltdown, que é um dos temas que a gente vai conversar hoje, né? E não fazia sentido para mim o autismo, porque tive um bom desempenho acadêmico, para mim eu interagia razoavelmente bem socialmente, eu pensava que todo mundo fosse como eu. Essa aqui é a verdade. Nossa, eu me identifico Com muito as, com com isso. as diferenças que cada um tem, entendeu? Então é mais complexo ainda, porque assim, todo mundo tem a subjetividade própria, né? Todo mundo tem um universo que é dele. Então, respeitando esse universo, se enxergar como neurodivergente, como e dentro da neurodivergência como autista, tendo um alto desempenho, né? Foi muito difícil para mim, até mesmo por falta de conhecimento, mesmo tendo tido formação em um local bom de formação, que é fenomenológico, existencialista, que foi no IANSP. Amei minha formação,
Só que eu percebi falhas anos depois, e talvez a falha seja sistêmica, como essa palavra viralizou, né? Mas é a forma que a psiquiatria, né, vem sendo vista, a forma que os psiquiatras vêm atuando, a grande maioria deles, né? Muito recentemente eu estou vendo um movimento maior de críticas e de ressignificar isso, e de montar simpósios, congressos para os profissionais conversarem, inclusive, sobre neurodivergência, sem nenhum ser neurodivergente. Eu falo, meu Deus, como as coisas estão doidas, né? Mas me fez, então, perder todo o parâmetro de quem eu era, minha autoestima, minhas questões éticas com a medicina, porque não sei o quanto que cada um se aprofundou no estudo de autismo, acredito que bastante, porque vocês todos são muito inteligentes e interessados em estudar. Dá para perceber pelos outros Minha mãe não podcasts. pensa assim. Mas estava lá, a dificuldade de comunicação, de perceber a emoção do outro. Eu falei assim, como que eu, como psiquiatra, posso estar prejudicando alguém sem saber Exato. que eu Era tenho isso que eu ia te dificuldade? perguntar. Porque o seu lugar do diagnóstico, ele tem uma coisa que o Ale também compartilha, que é essa coisa de estar na área da saúde, né? Então, se eu que não tô, já tinha um medo de ser fragilizado, de ser diminuído ou podado pelas pessoas, eu queria saber um pouco como isso pegou para você, que está justamente na área em que o tempo inteiro estão se falando. Assim, eu sempre fui muito esquisita e mais isolada, assim, eu nunca fui muito popular nos grupos, assim, da psiquiatria, porque eu não tenho muito jeitão do psiquiatra, do médico típico, assim, nunca tive. Isso foi um problema já desde a faculdade, muito hostilizada desde a faculdade por causa disso, e me tornei uma pessoa hostil também. Não sabendo que Sim. estava em meltdown, estava entrando em meltdowns, assim, sabe? É uma defensiva que a gente entra, né? Porque eu Tanta sou... carteirada que toma. A gente vai, né? Eu fico pensando assim, como que eu tratei a vida e como que a vida me tratou. Mas que saiu muita dor aí, ficou muita marca, ficou. E eu tô tentando cuidar delas para seguir, né? E muitas dessas marcas, sim, elas estão relacionadas com certeza, com a neurodivergência, mais especificamente eu falo autismo, tá? Porque eu tô com raiva. Uau! Sabe Vou fazer aquela uma pergunta. vou ficar dorando, assim, vai dizer, eu sou neuro... Não, o nome é autista agora, então é autista que eu vou por causa da autistofobia. Me dá tanta raiva, desculpa, vou te dar a fala. Não, a minha pergunta, na verdade, é engraçado vir depois da frase da raiva, assim, mas é que acho que cada pessoa tem uma mudança comportamental, um efeito quando você recebe o diagnóstico. E aí, tipo, na sua fala eu ainda não consegui sentir qual foi o efeito em você, porque eu acho que você acaba se Eu me reconhecendo, entendi. mas assim, eu acho que tem a primeira fase do susto e depois tem a fase do tipo adaptação e melhorias e autorreconhecimento em cima disso. Só que eu ainda não consegui analisar isso na sua fala especificamente, o que é diferente pelo menos de nós aqui. Então é interessante ouvir uma outra pessoa com efeito diferente ao diagnóstico. Eu gosto muito de pensar na teoria da complexidade, assim, acho que as coisas são muito mais complexas do que postas da forma didática para ensino. Então, assim, que as fases do luto são interessantes a gente aprender, acho que sim, mas o processo que cada um passa é muito mais complexo, e inclusive as fases, elas se misturam. Então, ao mesmo tempo que eu passei no primeiro momento eu neguei. Isso não tinha mais nada ali misturado. Eu congelei, eu neguei. Não sei se eu neguei porque eu congelei, senão não teria entrado num shutdown, né, fechar, porque teve algum impacto em mim, mas muito grande. Só que acho que nem eu sei dizer em qual fase que eu tô agora. E nem sei se um dia saberei Nem eu, dizer. Elisa. Alguém aqui sabe?
Eu não sei. Não, então, Voltando. Eu não sei nem o que eu tô fazendo nessa coisa que a gente chama de vida, sabe? não, eu só queria reforçar. Estamos só levando, reforçar a estamos pergunta. tocando. Tipo assim, tinha a Elisa pré-diagnóstico. Seu diagnóstico faz quanto tempo? 1 ano. Então teve a Elisa pré-diagnóstico, tinha uma Elisa. Aí teve o diagnóstico que acabou trazendo explicações para a nova Elisa. Uhum. Tipo, no nosso caso, esse diagnóstico é uma coisa que a gente até tenta falar aqui, foi positivo no quesito de autoconhecimento, assim. Mas no seu, na sua frase, parece que ele gerou dúvidas novas e não um autoconhecimento. Assim, Não, eu fiquei. A questão gestáltica, assim, de como entender o mundo, de como as coisas se articulam na minha mente, parece que tudo foi destruído. Eu tive. A impressão que eu tive é que eu tive que reaprender o mundo de novo numa visão que era uma outra e não uma visão emprestada. Que aquela outra visão que era um masking, eu via como um masking, não atendia mais as minhas necessidades, entendeu? Mas ela sempre estava aí, né? Essa eu visão. me Senão, essa acho que o diagnóstico teria passado, você estaria até agora negando ele, né? mas é porque eu sempre fui muito, eu não é sempre não, eu aprendi com esses tombos da vida a mudar de opinião. Aprendi que eu erro. E eu acho muito mais importante agora, né? Ser sábio do que ser sabido. Então, eu era muito sabida e ainda tenho o hábito de falar muito, e eu sei que isso incomoda as pessoas e tal, Nossa. mas eu acho que eu fui adquirindo Bem-vindo ao mundo do ID. assim, porque chegou num ponto que eu senti que tinha perdido tudo, até mesmo assim, as imagens, assim, o que eu entendo como cadeira. É cadeira? Para que serve uma cadeira? Assim, desde o mais básico até o mais complexo, como que ele se Você leu articula. Marcelo Marmelo Martelo quando era da infância? Não li. Caramba. Nossa, você Eu não desenterrou li, essa, mas Fê. Até eu li, mas não lembro não saía agora. da minha Eu também não. cabeça. Mas eu adorava aqueles ele, desenhos. ele muda o nome da cadeira. Ele fala que cadeira, o nome cadeira não tem nada a ver, tinha que chamar de sentador, que era um absurdo. Uma coisa que se senta se chama cadeira. Aí, tipo, Mas assim, Sentador. eu filosofei com isso com 7 anos. conceitos, né, todos os conceitos, assim, como que eles se atrelam, as imagens mentais que eu tinha, assim, será que elas estão... O que é válido, o que não é? Tanto, e aí eu comecei... Eu tenho uma forma de entender o que eu sinto, entender o que eu... Até mesmo o mundo, que é através da minha produção. Então, eu intensifiquei muito o que eu estava fazendo de arte, e aí eu fui vendo todo o meu processo de aceitação, de entendimento do autismo através dos trabalhos que eu estava fazendo. Então, todo o meu portfólio, assim, da parte de arte é sobre neurodivergência. Legal. Se a gente pode E, dizer, aliás, Lisa... Perdão, fala, Dani. Eu voltei para o fogo, né? Então, o que aconteceu? Eu faço recorte, é tudo analógico, eu sou comum, eu não gosto de coisas digitais, vocês perceberam que eu me atrapalho, apesar, né, a maioria das minhas pessoas não se atrapalham tanto assim, na minha idade, com umas coisas digitais, mas eu sempre tive até queria me afastar do digital. Então, faço tudo analógico, e aí eu lembrei que eu queimava coisas recortava coisas com fogo, naquela época dos apagões que teve em São Paulo, com incenso. E aí eu comecei a mexer de novo. Aí todos os recortes que eu faço, os desenhos que eu faço, que eu fiz em uma série dos trabalhos que eu fiz, eu até me toquei, que eu estava precisando aprender a dominar o fogo para me sentir segura, para entender os outros conceitos que vieram depois do domínio do fogo pelo homem. Voltou para foi estaca. longe. Fala, Dani. Elisa, eu queria falar assim que é muito legal ter uma outra figura feminina aqui nesse grupo, né? Você é a primeira mulher que a gente recebe aqui, né? Enfim, e a gente sabe até que a questão do autismo mesmo, ele se manifesta diferente, né? Entre mulheres, o sexo feminino e o sexo masculino, enfim, sem falar de gênero e nada disso.
mas e que é diferente, né? Acho que a gente tem questões muito emocionais com essa relação que me parece diferente um pouco dos meninos, carinhosamente eu vou chamar aqui dos meninos, que talvez esse entendimento existencial, essa coisa existencial que você buscou, né, seja uma coisa até mais ligada ao feminino do que eu não vi a gente conversando sobre isso, mas eu entendo a Elisa quando, quando ela coloca assim, putz, eu ressignifiquei meu papel, né? Quase assim, eu me ressignifiquei minha existência Isso. a partir do diagnóstico. E acho que esse pensamento, é muito, não sei, me parece mais presente na gente. Agora, eu Dani, queria até ouvir uma opinião aí do Alê sobre isso, né? E também aproveitando, acho que é legal esclarecer para todo mundo aqui a diferença entre shutdown e meltdown, para a gente até avançar aqui nos nossos próprios, né? E a Elisa até contar um pouco mais também de como foi para ela. Maravilha. Ia trazer justamente essa questão que é importante para quem está nos ouvindo, que a gente já falou várias vezes de meltdown, shutdown, e tem gente que deve estar assim, nossa, que diabos é isso que eles estão falando, né? Burnout também, E o dor, burnout, que é uma outra dimensão ainda mais aprofundada, né, desse sofrimento uma outra específico, crise, né? que é um tipo de crise mais intensa ainda, tal. E, assim, para ser simples, né, acho que se a gente fosse traduzir esses termos, eu traduziria pelo colapso emocional, e que aí essas duas expressões em inglês, melt significa derreter, né? E shut, apagar, desligar, né? O shutdown e o meltdown. Então a gente já fala, melt, fez um shut, a gente nem fala a expressão inteira, né? As pessoas do espectro, ou as pessoas neurodivergentes de um modo geral, elas podem apresentar esses colapsos emocionais como elas passam por estressores ou sensoriais, ou afetivos, ou cognitivos, ou ou sociais financeiros. muito intensos. Ou o quê? Financeiros, Ou eu vi uma financeiros, pesquisa claro, exatamente. que foi Estressores de um modo associado a geral. meltdown por causa do novo cenário financeiro em pessoas que não são Exato. diagnosticadas. E aí a questão é que isso vai desencadear uma série de reações e lembremos, né, que nas neurodivergências as nossas reações afetivas são muito intensas, as nossas fronteiras são muito largas, então a gente apresenta fenômenos que podem parecer muito estranhos para pessoas normotípicas. E a intensidade desse sofrimento, desse colapso emocional é tão grande que isso pode se assemelhar a uma psicose, a uma crise mais grave, psiquiátrica, tal. E muitas vezes pessoas vivem meltdowns, pessoas neurodivergentes, e são indevidamente diagnosticadas como psicóticas, esquizofrênicas, bipolares. Então, isso é super importante. Uma dinâmica importantíssima na nossa vida que a gente tem que saber reconhecer e distinguir. E os psiquiatras, muitos não estão formados devidamente para saber fazer essa distinção. Então, é bem importante mesmo a gente falar sobre isso, as pessoas entenderem essa questão. Então, geralmente no meltdown, a pessoa vai ter um comportamento mais explosivo, ela vai colocar mais para fora, ela vai manifestar isso para além da própria contenção. Então, muitas vezes a pessoa entra em agitação, pode ficar fazendo muito steaming, ficar, né, numa estereotipomotora muito intensa, confundir o pensamento, quer dizer, um monte de coisas pode acontecer. Cada pessoa tem meltdown à sua maneira, acho que a Elisa vai trazer algumas questões aqui, se a gente quiser também exemplificar os nossos. E o shutdown é o contrário disso, então ao invés da pessoa explodir, colocar para fora, ela implode e apaga. E aí a pessoa fica sem energia, apática, prostrada, sem conseguir se comunicar, pode até perder a capacidade de falar, por exemplo, e se tornar não verbal por um período, assim. E o burnout no autismo é uma situação mais intensa ainda, que pode durar mais tempo, e essa sim se assemelha a uma crise psiquiátrica mais importante e tal. Mas a gente está falando desse colapso que está relacionado, né, esse mais do shut do melt, a esse cotidiano nosso, a esses estressores, então, de novo, sociais, financeiros, exato. afetivos, sensoriais, isso é bem importante, né, da gente trazer. As pessoas podem fazer um meltdown pelo simples fato de estarem num restaurante ruidoso, ouvindo muito barulho, e aquilo vai gerando incômodo. Isso é uma miniatura de um meltdown. A pessoa pode fazer um meltdown mais expressivo em outras situações. Mas Posso depois que a ser gente trouxe esse também. esclarecimento, eu queria passar a bola de novo para a Elisa para ela falar um pouco aí do que ela vê e como ela já vive os De meltdowns. novo, obrigada pela explicação, muito bem colocado o que você trouxe. A questão eu vejo o meltdown, em vez como algo que se derrete, algo como explode, Uhum. tá?
E o shut, em vez de ver algo como se fecha, algo que se congela, tá? Então, eu associo com temperatura, com esse uma edição muito Maravilha. artística minha, sabe? É uma coisa congelada. Então, eu percebo mais dessa forma. Nas duas, existe uma oscilação do controle, do nosso autocontrole da situação. Então, quando você está entrando no meltdown, você consegue ter sinais que você vai entrar. Assim, se você começar a se perceber muito bem, entender quais são os sinais, e aí dá para tentar com um Esfriar o gin, processo, com né? outras De alguma... bebidas, ou não evoluir, ou parar num shutdown e não evoluir para um meltdown, que as consequências são mais catastróficas, porque os outros tendem a julgar, né, com juízo de valor bem negativo a perda do controle, né, sem entender o que está acontecendo ali. Na verdade, a gente perde o controle para se regular de novo. Sabe quando um computador dá um tilt, assim, a gente desliga, liga, é mais ou um menos espelho isso. inverso. Perdão, Edi? Eu falei que você cria o espelho inverso. Sim. Vocês não estão me ouvindo? Estamos, mas está um pouquinho Estamos. distante do micro, Edi. Mas sim, a gente ouviu. Faz um espelho inverso. Né? Então tem essa questão que eu enxergo mais como como uma explosão, uma perda de controle que geralmente vem com autoagressividade ou heteroagressividade. Heteroagressividade é quando é voltado para os outros, né? Alta é quando é voltado para nós mesmos. Então, muitas pessoas em meltdown se automutilam. Então, uma das primeiras metas como psiquiatra que atende neurodivergente, a automutilação também pode acontecer em TDAH, tá bom? Não é só no TEA, no transtorno do espectro. Primeiro tentar achar as estratégias para diminuir a intensidade, os danos que acontecem nesses episódios, assim, para a pessoa. Então, se existe autoagressividade, estratégia para não chegar na autoagressividade, ou que não aconteça nada que se a pessoa se machuque mesmo, que se exponha. Enfim, se existe heteroagressividade, então aí precisa uma conversa com todos os familiares, as pessoas que convivem de uma forma mais próxima, que não traria prejuízo para o indivíduo, para explicar, então, os fatores e como que todo mundo pode ajudar a não evoluir para a meltdown e não serem alvos, né, dessa heteroagressividade, geralmente é verbal. Algumas pessoas podem chegar quebrar objetos ou até mesmo a bater no outro, mas eu nunca A vi maior parte das vezes é autodirigido, até porque a pessoa mas fica numa aflição e ela se bate até para se sentir, né, fazer isso. E é muito, eu falo assim, mas tá, quem não se descontrola, né? Quem nunca na vida, para mim também, né? Já tinha me descontrolado algumas vezes na vida, não faz parte da vida. Criança está aprendendo a ter resiliência. Adolescente é porque era adolescente. Adulto é porque passei por situações muito estressantes. Então, eu sempre tinha uma desculpa. Até que eu entrei num burnout por causa do trabalho de mais de 80 horas semanais em psiquiatria. E eu sou hiperempática. Acho que vocês ouviram já de um outro colega como que é esse tipo de... A gente sofre muito, porque a gente capta muito assim o sentimento, a dor do outro, e para sair disso demora um tempo. Então, a hora de trabalho fica diminuída mesmo. Se eu começar a cuidar disso, né? Porque eu não cuidava. E aí, não cuidando disso, continuando trabalhando, e foi pandemia, e foi, eu vou conseguir, com aquelas metas, né, do final da adolescência, não sei se caso ou se no caso não era uma meta importante para mim, casar ou não casar, ter filho, não ter filho ainda não era relevante, mas para mim era a profissão, ter um lugar para morar e tal. Aí eu peguei essa realidade econômica completamente diferente, minha profissão mudou, a nossa profissão mudou completamente na pandemia mais ainda, e aí eu já vinha tendo mais episódios de descontrole emocional que eu não entendia,
o que era. Passei em alguns colegas que não fizeram, não descobriram o diagnóstico, até que começou a ser diário, ter meltdown todo dia. E isso vem há, o quê? Uns 7, 8 meses, mais ou menos? Sim, sim. Mais ou menos uns Uhum. 7, 8 meses. E é super importante também, Elis, a gente comentar nesse sentido que uma das confusões que o meltdown gera, e principalmente se o psiquiatra ou a psiquiatra que estão avaliando tem um olhar um pouco mais moralizante, moralista, é dizer que a pessoa tem um transtorno de personalidade, que é histeria, que é borderline, e isso também é outra coisa que estigmatiza muito a pessoa do espectro que sofre com os meltdowns, né? E para mim era uma coisa que não tinha sentido algum, assim, Uhum. sendo psicanalista, sabendo para onde tinha caminhado a minha análise e tal, não era minha estrutura, não tinha nada a ver com aquilo, e com esse diagnóstico, né, de histeria, de transtorno de personalidade, borderline, enfim. O que tem a ver é a parte hormonal, tá? Assim, a gente fala de uma hiperestimulação sensorial. Os nossos hormônios, principalmente os hormônios femininos, deixam o cérebro, né, da maioria das mulheres, ainda mais as neurodivergentes, muito mais sensível aos estímulos. E o pior é que nós temos 2 TPMs por mês, não é uma só, tá? Porque nós temos 2 ciclagens hormonais. Então, assim, de paz em um mês, como um homem autista tem, que eu não diria que é paz, uma mulher tem 10 dias. Tá? Olha, Elisa, Max agora eu vou autista. ter que procurar um ginecologista que atenda neurodivergente. Gente. E disse o microfone está desligado, você queria conversar, você está Tá falando? ficando difícil para Meu vocês microfone tá médicos, desligado. tá? Então, mas isso é tranquilo. Não é arrumar a parte hormonal, quer dizer, tranquilo. Eu tentei inibir completamente o meu eixo, mesmo assim não funcionou. Mesmo as micro oscilações hormonais, que não me fazem ovular nem nada, elas provocam. Eu tenho os meus sinais mais intensos nessa fase. Mesmo assim. Entendi. É, Fala aí. pessoal, boa. Eu queria aproveitar aqui e fazer um parênteses, já também puxar o nosso último bloco, que seria um bloco mais de aquele famoso troca-troca, no sentido de todo mundo poder perguntar bastante. Famoso troca-troca do Id que inventou o nome do bloco e já chama de famoso. Em relação ao diagnóstico, e que assim, os homens recebem diagnóstico muito mais facilmente do que as mulheres. As mulheres, elas são muito menos vistas desde pequenininha por serem boazinhas, tá? Então, e isso é uma dificuldade que a gente passa. Outra dificuldade que a gente passa é de cumprir tantos papéis na vida, e quando a mulher se descontrola, que seria um meltdown, é o descontrole da mulher, ó, a louca ali, ó. O manto de homem Tá que na quer, TPM. tipo, Exatamente. não aceita uma mulher melhor, né? Tem isso. Quando pensam em demissão, a primeira pessoa a ser demitida é a mulher louca que se descontrolou um dia na vida de trabalho. Entendeu? Não importa se você é autista, se você não é, nem Nem perguntam, diagnosticam, nem vão atrás. nem Né? diagnosticam. Então, tem todas essas nuances do diagnóstico da mulher, assim, do histórico de vida. Se ela chega no consultório, na verdade, cheia de transtorno de estresse pós-traumático, porque a nossa memória também já tem uma predisposição maior a nos colocar nessa condição Lembrar de de fatos dadosos e traumática, aversivos de uma maneira de muito intensa. lembrar do que aconteceu, de fatos dolorosos, com traumas mesmo, de reviver com muita intensidade, né? Então, é muito difícil mesmo, e a mulher mesmo aceitar, porque é mais um juízo de valor da sociedade que ela empresta, e negativo de si, e muitas vezes não é suportável, porque já tem tantos outros que ela já vem lidando. Exato. Sabe? Então, A questão da tem toda essa complexidade. Sim. Só botando nesse troca-troca, mas obviamente que nessa questão de mulher é mais difícil. Apesar que eu tenho 2 filhas e casado há um bom tempo, então tem muitas mulheres na minha vida, cada uma com a sua personalidade bem específica e como lidar com cada uma delas. Uma coisa que eu estava pensando sobre meltdown, depois a gente entra, eu acho muito interessante o termo a questão do gênero, que acho que existe muita diferença, como eu acho que vários outros temas têm diferença, mas uma coisa que
que eu analiso sempre assim por exemplo, no meu caso, quando eu tô nervoso ou alguma coisa tá me fazendo mal, eu não gosto de falar muito sobre o assunto. Então, que normalmente é a saída, é o que as pessoas, quando querem ajudar, elas querem que você fale, por curiosidade, por desejo e tudo mais. E, tipo, no meu caso específico, eu tô falando no meu especificamente, como o meu cérebro funciona, quanto mais eu falo sobre o assunto, mais novas coisas de informação que eu não queria Vão ficar surgindo. refletindo sobre o assunto surge. Então, vira um gatilho negativo. Então, eu quero, literalmente, quer me ajudar? Tipo, mude de assunto, sabe? Tipo assim, fale sobre outra coisa que mude de assunto. Mas eu sei que é uma questão pessoal minha, e outras pessoas gostam de se abrir, gostam de falar, e, tipo, tem outros modos. Talvez tenha uma questão de gênero, talvez tenha uma questão de nível educacional, talvez tenha uma questão neurodivergente de como o nosso cérebro funciona em relação a isso. Então, a minha pergunta, no quesito meltdown e tudo mais, vamos dizer que você está percebendo de algum modo uma pessoa nessa situação ou prestes a chegar numa situação. Porque se a pessoa perdeu o emprego e tudo mais, ela tem alguns sinais que a pessoa pode estar nesse nível. É, como é o melhor modo de interagir sem saber como é a interação da pessoa? Porque, tipo assim, eu vejo no quesito empático, quando as pessoas querem falar comigo, eu vejo claramente que elas querem me ajudar. E aí eu utilizo o fato delas quererem me ajudar, mas acabando numa coisa que não é positiva para mim. Então, eu falo, pô, tu quer me ajudar? Tipo, só vamos falar sobre outro assunto? Só que a pessoa quer muito falar sobre aquele, sabe? Então, tipo, eu queria ouvir você, que é estudante nesse tema, assim, o que para você, e é até legal para os ouvintes, é o melhor modo para interagir? Tipo assim, não tô perguntando a questão da prevenição para não ter o meltdown, porque tem muitas coisas que a gente pode fazer. Quando a pessoa já está com coisas financeiras, como você falou, que está chegando a isso, o que é o melhor modo para nós ajudarmos essa pessoa? Qual é o melhor modo de falar com ela? Ou seja, Bem, o melhor modo é não esperar chegar tão na iminência do meltdown para conseguir conversar sobre as questões emocionais que também funcionam como um estímulo para overwhelming, ou seja, um estímulo excessivo que leva à crise, né? Então, tudo bem, pode ser o seu estilo, pode ser a sua personalidade, não gostar de falar, mas a gente paga um custo, infelizmente, a gente paga um custo. E o custo pode ser uma predisposição, uma chance maior de quando vier essas na vida, né? Quando você for atravessado por essas sobrecargas, você poder entrar em meltdown mais facilmente por ter essa pressão interna dessas coisas não ditas, sabe? Não sim. trabalhadas. Não, Não, agora, quanto ao outro, a pergunta foi quanto ao outro, né? não, é Se como você reagir com o outro. Do meu caso, eu sei bem tipo, já filosofei, eu já fiz muitos psicólogos. E eu falava exatamente sobre isso, tipo assim, eu fico me auto-refletindo constantemente, o que me faz bem, por algum modo. Eu só não gosto quando outros botam. Eu não quero debater com os outros essa questão, eu prefiro o outro me leve para sair, para beber, falar futebol, qualquer Sabe outra que isso me coisa faz que mude pensar, assunto. inclusive, Fê, como você está trazendo isso, para uma situação de crise, eu estou imaginando também, quando você perguntou, eu fiquei imaginando a situação da cena do meltdown, se você está perto de uma pessoa que está apresentando um colapso emocional, Ou o caminho, e eu porque fiquei para mim são imaginando as sinais. pessoas encostando na pessoa com um colapso emocional em pleno melt, e aí essa pergunta que você faz, né, quando a pessoa quer saber mais, é quase como se alguém estivesse também encostando para falar assim, o que está acontecendo com Sim. você? E é uma Por exemplo, situação nesse caso, É, se alguém confortável falar, para a posso pessoa em te dar um meltdown ser abraço? encostada. Então, Uhum. por exemplo, eu seria o contrário. Nesse caso, se a pessoa falar, posso só te dar um abraço e ficar abraçado, para mim não seria ruim. Tipo assim, Sim, no meu sim. caso. Para outras Mas aí, pessoas seria a exato. definição do E aí, como é que você inferno. faz para abordar alguém se você não sabe se de repente aquilo vai ser um Exatamente, porque estresse são sensorial muito aberrante diferentes. para a pessoa, se ela já está em É, melt, né? mas a Elisa falou um negócio legal, mas é que tem muitos meltdowns que ocorrem, como você falou, de coisas muito repetidas, com perda de emprego. Por exemplo, uma coisa que eu acho que vai me afetar muito é eu me machucar e não poder fazer esportes. É do nada, eu posso estar agora fazendo esporte, me machucar e não poder. Isso com certeza vai me afetar pra caramba e não é tão planejado, sabe? Tipo, não dava para prever tanto, esses tipos de acidentes. Assim, óbvio que não sei se é o caso de muita gente, mas existe, às vezes tem muita coisa escondida e é o gatilho que explode, e às vezes esse gatilho pode vir de qualquer lugar. É exatamente isso. O excesso de estimulação sensorial ela não é percebido.
Então assim, é um sono mal dormido, é um barulho que foi à noite, é um outro barulhinho que está repetido, que você não vai dar muita bola para ele, é iluminação, que vem de 3 dias, tá? Para mulher, pode ser o ciclo hormonal, para homem também, pode ter alguma relação hormonal. Então, assim, são N outros fatores sensoriais que a gota d'água pode ser, sim, uma questão emocional. Aí o que fazer? É tratar a questão emocional e ficar perguntando o que está acontecendo? Não. Se você começa a perguntar, para que a pessoa ela também perde, ela também pode perder a eloquência e o vocabulário em uma crise de meltdown e de burnout. Não é só de meltdown. Então, eu perco, por exemplo, e eu fico muito irritada porque as pessoas começam a me perguntar coisas e eu não consigo responder. E aí eu já tô começando a ficar irritada e eu fico mais irritada ainda até eu Girou. explodir. E aí eu fico com vergonha e fico pedindo perdão e fico achando que eu tenho menos valor porque eu perdi o controle em uma situação, sabe? Sendo que era um monte de outros fatores. Foi mudança de rotina, foi uma coisa que eu arrisquei porque eu achei que eu estava bem. Foi uma série de coisas que aconteceram, por exemplo, de ontem para hoje, que aí eu fui atender paciente, deu problema na internet no horário do atendimento. Coisa que eu sou É o super ciclo. legal. Explode o melt, Aí foi o melt. Então, assim, É, aí o que fazer? Simplesmente conduz a pessoa para um lugar calmo, com uma iluminação mais amena. Você pode oferecer, deixe uma manta mais pesada, próxima, deixe água. Tem pessoas que gostam de ser abraçadas, tem pessoas que não. As que gostam, elas falam. Pedem. As que não gostam, geralmente não falam nada, né? O máximo é importante ficar perto para tentar conter alguma exacerbação de auto ou heteroagressividade, por exemplo, aí você pode chegar a precisar encostar na pessoa e até conter, mas tem várias formas de conter, né? Você pode falar assim, olha, agora eu vou te ajudar segurando o seu braço para você não se machucar, para não ficar nenhuma marca, tudo bem? Você pode falar assim, você pode falar, por exemplo, olha, o que vai acontecer aqui eu não vou contar para ninguém, fique tranquilo. Então, tem várias formas de você ir deixando a pessoa que já está desconfortável, já está numa crise, numa situação mais confortável, e não precisar chegar no que sempre chegava antes, que era internação psiquiátrica com haloperidol, prometazina, deixar internado, e nem é medicação que não é doença para ser tratado dessa forma, não é para ser internado. Então, assim, todas essas mudanças que aconteceram na minha cabeça no último ano, que eu já trabalhei em internação, um monte psiquiátrica, e eu fico pensando, acho que karma não é, porque eu fazia de tudo para tirar os pacientes o quanto antes, sabe? Eu também não tenho essa religiosidade tão posta, assim, tão clara. Elisa, deixa eu só dar o tchau, porque eu vou ter que correr. Então, só falar o meu tchau aqui, ó. Aí você avisa pra pessoa que é no minuto 38 da minha gravação, que eu dei o tchau. Aí Ou a volta gente deixa o depois. tchau no meio, Eu vai vou ter ficar que sair. altamente, não tem Vai ser problema. engraçado também. Então, Elisa, foi muito legal trazer você aqui, porque o seu perfil é muito diferente do nosso. Então, a gente está falando muitas vezes com nós quatro, e Eu acaba tô que, com para o mestre, público. tá? Não, mas pode ser, mas mesmo que não seja, nós achei nem um também. pouco, tá? Não fale por mim. E muito Eu me muito identifiquei interessante essa parte, porque é mostrar para as outras pessoas que existe outras pessoas diferentes da gente, assim, tipo assim, o modo como se Perfeito. lida, as tuas palavras, e o modo como você lidou com o diagnóstico é muito diferente do nosso. Então, é muito legal para nosso público, para todo mundo ver, que somos pessoas, somos um estereótipo, mas existem vários outros também diferentes, e é legal mostrar isso. Então, Vocês tipo, que muito me obrigado. ensinam a trazer um pouco mais de leveza para minha vida, que eu encaro de uma forma muito pesada mesmo, talvez por esse viés aí da ética, da responsabilidade, mas vocês me ajudam bastante a enxergar e até nomear. Por que só não pode ser um nervoso? Porque tudo eu tenho que nomear como uma crise, ou como Elisa, você é a nossa primeira como fã, é cara. vida. Primeira fã que a gente gravou. Então, estamos felizes pra caramba de ter aqui. É um momento único. Tchau, tchau. Muito obrigado aí. Excelente episódio. Falou. Eu Beijo a todo agradeço mundo. vocês que trazem mesmo essa leveza para um assunto difícil. Prazer. Mas, não, calma aí.
Tchau, Fê, mas ainda quero fazer uma pergunta, pô. Não, não. Uma pergunta importante. A gente estava falando muito sobre meltdown e shutdown, e eu acho que, na verdade, o mais importante para prevenir isso falando para pessoas autistas e para quem não é, seria a questão da empatia, no sentido de não ridicularizar as questões do outro. Eu acredito que esses acúmulos que levam são pequenas coisas que pegam pessoas que são do espectro e que você não consegue verbalizar para o mundo. Porque alguém vai falar que aquilo é uma frescura, que alguém vai apontar aquilo, você não quer ser a pessoa estranha, você não quer ser a pessoa chata, por aí vai. E acho que mora muito nisso, entendeu? Trazer os nomes, meltdown, shutdown e por aí vai, são maneiras de legitimar uma dor que é nossa, tá? Porque burnout pós-trabalho todo mundo tem. Todo mundo tem questão na vida, todo mundo tem ataque de pânico. O que a gente chama de coisa específica do espectro autista, né? Que passa por acúmulos muito característicos, de detalhes no dia a dia. Você me falou do som, tipo, e por aí vai, sabe? Isso é muito importante. O frio, a temperatura corporal, por exemplo, eu estava num ambiente que tinha ar-condicionado, eu sei que me dá crise. Sim. Sim. E aí eu fico avisando, por favor, desliga o ar, por favor, desliga o ar, por favor, desliga o ar. Aí teve mais isso, o problema do trem. Então, assim, foram várias coisas que foram se somando. Aí se você pegar e falar assim, nossa, essa pessoa surtou porque a internet não conectou. Tipo, não é Aquilo só foi a gota d'água. isso. E todas as Privação de alimento, fome, dá muito melt em criança. Eu tinha muito quando era criança, ficava com fome e descompensava, assim. Nossa, muito. Fome, sono e frio. Uhum. Assim, é uma combinação que muitas Explosiva. pessoas entendem. E uma coisa que eu e o Alexandre, que o Alexandre, nós conversamos antes disso, é sobre o impacto na autoestima do meltdown. Porque eu me entendo como uma pessoa inteligente, mas quando eu tenho meltdown, eu me sinto a pessoa mais burra do mundo. Porque essa Você questão... perde seus recursos, né? Você perde a sua Eu riqueza, a sua perco inteligência, meus né? recursos, eu perco meu vocabulário, eu Fica perco meus vulnerável. recursos, assim, minha inteligência emocional, eu perco a minha habilidade de me comunicar. Mesmo que capenga, mesmo que trabalhosa, não sei, é a minha, eu perco. Eu perco meu autocontrole. E eu acho que isso, para quem sabe a importância que é ter autocontrole na vida, é uma coisa assim que derruba um É uma tanto coisa que a gente sabe, né? Que o tempo inteiro a gente está se autocontrolando. Tipo, a gente E acho que pode- vocês, psiquiatras, ainda mais, né? Acho que tem uma questão que Exato. você trouxe mesmo profissional, desse autocontrole, de você passar essa imagem para com quem você está atendendo e tudo mais, que é bem difícil. Eu teria também muita dificuldade. O Alê não tem nenhuma, mas enfim. Não tive nenhum, porque... mas os meus melts foram importantinhos, assim, tipo, um me levou para uma internação psiquiátrica. Então... Eu acho que assim, Mas- eu acho que a gente faz masking. Eu estava até falando com ele sobre a gente escolher qual parte do masking fazer para não entrar em meltdown. Porque a gente controla, porque um dos podcasts que me prendeu muito foi do masking, porque parecia que ninguém estava falando que era masking, e da complexidade do masking, que é o gestual, que é o mínimo Qualquer coisa, não, mas... da boca que você vai erguer para sorrir, é o gesto da sobrancelha que você vai... é a roupa que você escolheu, para mulher, é maquiagem, o formato de óculos ou não, o cabelo, o jeito que vai sentar, o tom de voz que vai falar, se vai falar pausado ou não, se vai falar baixo ou não, que efeito que vai ter no interlocutor. Então, assim, é tanta coisa que a gente controla nos maskings, que depois de muitos anos fazendo sem ter consciência disso, que o resultado seja um colapso, não é uma coisa tão, assim, surpresa, né? E o melt, o melt e o shut é justamente a impossibilidade naquele momento de executar um masking, de você se camuflar, de você se disfarçar. É quando não dá mais para fazer um Pra fazer um masking, aí você explode. a possibilidade de masking. E Exatamente. o masking é importante para a vida. Só que a gente tem que escolher o que... Já que a gente está aprendendo tanta coisa, o que fazer no masking e o que não fazer, sabe? Para diminuir esses riscos. Para diminuir os riscos de entrar.
Porque se sentir, entrar é muito difícil. Sair é possível. Eu fui experimentando as coisas que o Alexandre foi me passando. Algumas eu ri muito fazendo. Mesmo, ele falou assim, carrega peso. Eu carreguei balde de água no estacionamento de um Essa é meio do tipo, Sam, eu tipo o cara preciso ter sair Covid. disso agora. Exatamente, gente, é Absurdo, assim. incrível para controlar a ansiedade e carregar peso, porque É quando assim, seu é corpo uma se ocupa garra disso, pra você sair. tropeça. Então, tudo para para você ficar Mergulhar também ali. é uma ótima. Pessoal, já puxando aqui para o fim, e aproveitar para a gente já começar nas despedidas, eu ia falar que é muito legal que vocês estão fazendo aqui o que a gente está fazendo, porque não é fácil se expor assim, né? Quantas pessoas poderiam apontar um dedo? Uma pessoa que já foi internada, uma pessoa que tem crises. Eu consigo falar algumas na minha vida que apontariam dedos para mim. E a gente está escolhendo estar aqui. Isso é muito importante para quem está ouvindo, entendeu? Não, e é muito importante para mim como profissional e para a Elisa como profissional também, porque não somos só médicos, nós somos médicos psiquiatras. Então ainda fica uma situação do tipo, nossa, quem são esses dois aí que dão essas Exato. causadas? Quem são essas pessoas? Então, mas é para isso, é para romper essa fronteira da vergonha, do medo de falar, do medo de se expor. É o contrário, é se redignificar fazendo isso. Eu acho super importante também. E queria só retomar o comentário do Fê, que eu acho super legal, da presença da Elisa aqui, que é de dar essa dimensão diferente, né, de como as pessoas têm ouvido as nossas histórias, de repente ouvir de uma outra pessoa e falar, uau, como as histórias podem ser, né, podem ser tão diversas e as neurodivergências serem tão diversas, né? Há tantos autismos quanto há autistas, eu gosto de falar Mas isso. tem uma coisa eu interessante aí, repito Ale, isso. que é, tipo, por mais ser Você achou muita coisa diferente, parecida, né? sim, mas às vezes, mesmo histórias são, tipo, muito diferentes mesmo, porque no seu caso tiveram muitas semelhanças, mas mesmo em casos que são muito diferentes, sempre rola um fator de identificação que talvez passa pelo modus operandi de pensar, sabe? Às vezes a pessoa teve uma reação que não tem nada a ver com o que você teria, mas você vê que a maneira como a pessoa descreve como ela teve aquela reação, você fala, nossa, tá. Quando eu descrevo situações assim minhas, por É mais nesse diferentes, naipe, né? é muito parecido. Então, por isso que é legal de ouvir todas as histórias. E a sua só Mas eu acho que potencializa no isso. final dos colapsos, eu acho que a gente ainda consegue recuperar a ideia e o nosso senso, o nosso valor. Mas talvez as outras pessoas não. Demais. Isso Exatamente. é uma coisa muito dolorosa também. Tipo, de começar a esconder shutdown, meltdown, burnout, para não querer ser visto, para não querer ser tratado como insuficiente ou Impotente, incapaz, sem deficiente, dúvida. né? Também é uma coisa muito dolorosa. E só um ponto da mulher que não foi dito que é para episódios aí, maternidade, né? Nossa, Você ia tadinho, falar pra um maternidade. caralho? Boa, Nossa, nossa, pois é, eu ótima não questão. tenho filho, né? Foi um dos desenhos que você fez, o que eu te, o que foi parar na sua mão, e é uma mulher que o corpo é um pulheta. Eu fiz uma série de mulheres em que eu recortei o ventre, porque para mostrar a passagem do tempo, como é cruel com a gente, que sai pedaço de carne de alguns desenhos. O tempo é muito cruel com a gente, ainda mais quando a gente recebe um diagnóstico tardio de neurodivergência, assim. Parece que a gente perdeu muitas portas já estão fechadas na nossa vida. E uma delas que eu vi era de relacionamento, e eu achava que não estava, e hoje eu já achei que tá. Então, assim, é uma coisa que vai mudando de acordo com o que os nossos pares vivenciam das nossas crises também, e dos nossos streamings, Mais da e de como a conta. gente se comporta, porque quando a gente está fazendo o nosso masking lá, tá tudo legal, tá tudo ok, né? Agora, quando a pessoa vê as dificuldades, a real, eu acho que é um peso muito grande. E eu não sei se é um peso que, por exemplo, antes do meu diagnóstico, inclusive eu daria conta, eu acho que eu daria. Mas eu ficaria assustada, por falta de informação. Exato. Então, também é nosso papel trazer informação para. Gente, não que eu acho que vai mudar muita coisa imediatamente na sociedade, sabe? Mas pelo mas menos só a o gente. Não, de informação é alguém alforria, a gente buscando está se libertando e libertando os outros. Eu acho que Eu acho é também. isso, a libertação do aprisionamento. Dani, quer encerrar? Eu acho, olha,
realmente, Elisa, queria te agradecer mais uma vez, né, por você estar aqui conosco, por você também, enfim, falar dos desafios das mulheres, né, como essa neurodivergente, achei bem legal e bem interessante. Acho que depois a gente pode conversar mais. Eu não tenho muitas conversas, geralmente não, mas a maioria realmente dos diagnósticos são mais que eu conheço são mais homens, enfim, eu não converso muito e tem esse lugar mesmo, acho que dos múltiplos papéis e da questão do machismo e de uma série de coisas que impactam muito o nosso comportamento, a nossa autoestima e que é bem peculiar. Mas eu achei ótimo. E, enfim, acho que a gente precisa realmente criar aí novos modelos de lidar com os nossos meltdowns e shutdowns. E shutdowns, na verdade, acho que eu nunca tive nenhum. Os outros eu identifico bastante, mas eu acho que a gente tem aí um desafio de tentar até dar dicas mesmo para as pessoas que nos ouvem sobre isso. Eu acho que a Elisa e vocês, enfim, trouxeram pontos importantes a respeito disso, que acho que a galera vai gostar. Se estiver ouvindo esse podcast e estiver tendo match da Shutdown, vem mergulhar comigo. Sério, galera. Isso aí é um remédio. Isso é instantâneo. Ai, depois você explica como é que faz pra mergulhar com você, porque Ilha eu, minha Bela. foto, Não. mas Não, eu ensino tudo mesmo. É só vir aqui na Ilha Bela. Vai ser um prazer gigantesco. é super bom, não sai de casa. Já vem com a- Já amanhã já tô aí. Não convida, porque tem gente que convida que vai. Não, quando eu convido é pra vir. A gente pode embalar essa Mas, viagem aí, olha, já gente, Dani, primeiro a assim, Lê. é um hábito, né, de ficar se pedindo desculpa em excesso, mas eu realmente sei que falei muito hoje. Falei pro Ale que eu tava ansiosa para vir aqui. Como não estar ansiosa depois de o assunto ser meltdown e ter um meltdown no dia, né? Então, assim, né, foi uma coisa desconcertante para mim, porque eu já vinha melhor, tão melhor que fui ar-condicionado, mudar os ares, né? E tá aí, Ar-condicionado o não que que dá, aconteceu? é tiro e queda. Né? Então, Gente, quem Olha. sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, sabe, gente. Não Boa é? noite. mas é isso, a gente fica experimentando a vida também. A gente não quer se fechar num casulo por causa de um diagnóstico para sempre, ficar vivendo uma dor para sempre, uma raiva para sempre. Né? Então, é transformar. Eu penso em tentar transformar alguma coisa boa, sabe? Disso. Seja através da arte, que era a minha ideia inicial, agora eu acho que através até da psiquiatria, acho que eu vou ter um espaço também, porque eu acho muito legal conversar com neurodivergentes e recebê-los em consultório. Ai, receber em consultório, gente, eu gosto, tem gente que não gosta. Para mim já diminui muito a ansiedade da tela, sabe? Do ficar esperando. E para mim é diferente, mas enfim. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês. E eu sei que eu falei demais, porque hoje eu estou com o controle inibitório fraco. Nossa, Não. se você falou demais, Tá bom. então, nossa senhora, Nada vamos como embora com ao som de Altian. Arigato! Ah, tá. Um abraço, pessoal. Então Até a próxima. mas eu agradeço o convite. Obrigada, gente. E eu coloco à disposição. Depois a gente dá um jeito de trocar contato, a gente pode conversar e